África, Espaço Natural e Sociedade. Um estudo realizado pela ONU em 2020 indica que a maioria dos países da África tem países que sofrem com o baixo índice de desenvolvimento humano. Isso é causado pelas várias guerras étnicas que ocorrem no país e também pelo tipo de colonização, que é uma colonização de exploração e de conquista. A África, ela tem 30 milhões de quilômetros quadrados. E também a África, ela sofre com vários tipos de doenças, como a AIDS, que chega até 1 milhão de casos, e também a malária. A África, ela possui 53 países. E as religiões mais praticadas são o cristianismo e o islamismo. A cultura do Brasil, ela foi muito influenciada pelos diversos tipos de cultura da África. Isso porque vários negros africanos foram trazidos para o Brasil à força. O Sahel está localizado no continente africano, sendo a parte que divide o deserto do Saara e a savana. Está localizado próximo a regiões terroristas, o que favorece o desenvolvimento dessas atividades em sua localidade. E por ser próximo ao deserto do Saara, seu clima e vegetações são derivadas disso. Posição geográfica e limites. A África é cortada horizontalmente pelo Equador e verticalmente pelo meridiano de Greenwich. Possui terra em dois hemisférios, sul, leste, oeste e norte. Já o Trópico de Câncer é paralelo, que delimita a zona tropical norte, cortando, entre aspas, principalmente sul do Egito, a Líbia, a Argélia e o Saara Ocidental, e o norte do Mali e Mauritânia. Já o Trópico de Capricórnio é paralelo, que delimita a zona tropical e abrange o sul das ilhas de Madagascar e Moçambique. Começando a falar sobre o relevo e a hidrografia africana, a gente pode perceber que em seu relevo se predominam grandes planaltos antigos, com mais ou menos 1.500 metros de altura, além de que a maior parte das jazidas metálicas se encontram aqui no território africano, em seu solo. Também podemos ver que nos extremos norte e sul se predominam áreas de planalto que se destacam como Cadeia do Atlas ao norte e a Cadeia do Cabo ao sul, destacando-se também os montes Drakensberg, que chegam a aproximadamente 3.650 metros de altura. Mas as suas maiores altitudes ficam na porção oriental, próxima aos vulcões. Além de que o continente africano ele é cortado pelo Vale do Rift, conhecido também como Vale da Fenda, que tal vale ele se formou a partir de um conjunto de falhas tectônicas que formaram então uma imensa rachadura. Nesse vale, eles se encontram com as maiores altitudes do continente, como alguns maciços vulcânicos, como o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, e o Monte do Quênia, com 5.195 metros de altitude também. Além de que também há grandes presenças de depressões, que deram origem a imensos lagos e interiores, como o Lago Vitória, e o Tanganica e o Niassa. Além de que no território africano possui os maiores cursos de água do mundo, que é o Rio Congo e o Rio Nilo. O clima e a vegetação da África. Bom, o clima da África ele se destaca no clima equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. Bom, o clima equatorial ele é um clima quente e úmido e está por volta do ano todo. E ela se localiza na região centro-oeste, que isso cobre mais ou menos 50% do continente. E apenas na região norte e sul ele tem um clima temperado. E a vegetação da África ela é um pouco diferente das demais, que por lá predomina mais a savana, que traz um clima bem quente. Eu fiquei com parte da regionalização. Como no livro mesmo diz, são várias formas que se pode regionalizar um continente, e com a África não foi diferente. Com a África, ela tem duas formas mais distintas de se regionalizar, que são levando em consideração ao critério de localização geográfica dos países no continente, e a outra é a avaliação das características étnicas e culturais da população. De acordo com essa regionalização, a África ficou dividida em duas, que é a África branca, que é a setentrional, e a África negra, que é a subsaariana. Na África branca, elas são formadas por diversos países, que são eles: a Mauritânia, o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia,
Tunísia, Líbia e Egito. Na África Setentrional, ela tem uma forte concentração populacional no litoral do mar Mediterrâneo, onde essas condições naturais permitem ter uma rica agropecuária, além de possuir ricas jazidas de petróleo e de outros minerais. A atividade industrial nessa parte da África, ela é desenvolvida somente em alguns países, que são Marrocos e o Egito. Na África Setentrional também, a religião que predomina nela é o islamismo e, assim como a cultura, a culinária nessa parte da África, no norte da África, ela foi influenciada pelos diversos povos ao longo da colonização, devido aos mercadores que ali se instalavam. Ou seja, de acordo com os mercadores, com o comércio que foi se instalando ali, eles foram formando a culinária nessa parte da África, no norte da África. Já na África subsaariana, ela é localizada no sul do deserto do Saara e reúne aproximadamente 75% da população africana. E o contingente populacional tem um predomínio na população negra e uma minoria de população branca, além, dos chineses, indianos e indonésios. Na África subsaariana, a religião que predomina é o animista, mas também tem a presença de outras religiões, que são o islamismo, o cristianismo, o judaísmo e muitas outras. Causas da desigualdade. Antes da chegada dos europeus no continente africano, ele apresentava uma grande estabilidade, apesar de ter muitos conflitos entre seus reinos, e também de não ser muito regionalizado e apresentar diferentes etnias dentro do continente, mas que se mantinham também com a caça e com a agricultura. Mas com a chegada das grandes navegações no continente africano, eles acabaram foi uma das culpas de ter subdesenvolvimento, porque eles resolveram comercializar e também resolveram explorar o continente africano. Com isso, a exploração ela veio por forças militares e também por violência. E também veio o tráfico negreiro. A política do apartheid. O apartheid era uma lei que excluía os não brancos, assim tirando os direitos deles de votar, a não ser que fosse uma eleição sem poder. Isso era muito revoltante por conta que naquela época na África, 70% da população era negra. A partir de 1950, um grande sentimento de nacionalidade se aflorou nos Hutus, além de que esse sentimento não veio sozinho. Ele veio junto do desejo de se formar um Estado nacional próprio, junto com o apoio do governo belga. E durante 3 anos, de 1955 a 1958, os dois grupos se empenharam em uma guerra bastante violenta, onde os Tutsis promoveram um massacre de Hutus, mas não demorou muito e eles já agiram em resposta com uma grande violência, conseguindo dominar a monarquia Tutsi e se instalaram no poder em 1959. Assim, então, a independência de Ruanda e Burundi foram proclamadas em 1962, mas isso não foi o suficiente e as disputas continuaram muito acirradas. Os Tutsis, eles várias vezes tentaram invadir Burundi em 1963 e 1964, mas eles foram violentamente erradicados e reprimidos pelos Hutus nesse conflito. Então, se admite que maior parte, de aproximadamente 12 mil Tutsis, tenham sido massacrados e mortos. E 2 décadas depois, de 1970 a 1980, os problemas continuaram. Porém, não atingiram o nível de violência dos anos anteriores. Então, em 1990, uma década depois, refugiados Tutsis, eles invadiram a Ruanda com o objetivo de reiniciar as atividades étnicas. E então o governo de Ruanda assinou um acordo com os Tutsis, no qual estabeleceram que os refugiados poderiam voltar para Ruanda e ter uma participação no governo. Depois, no mês de abril de 1994, os presidentes de Ruanda e Burundi, ambos eram Hutus, eles voltavam de uma conferência na Tanzânia, mas o avião deles caiu e ambos morreram.
Então esse fato, ele abriu as portas para mais violência e mais problemas, e assim as atrocidades assumiram as proporções assustadoras. Tanto Tutsis como Hutus, eles mataram e mutilaram homens, mulheres e crianças a golpes de facões. E com isso, cerca de 800 mil pessoas tenham morrido e milhares se refugiaram em países vizinhos, como Tanzânia e Zaire, atual República Democrática do Congo. A partir de 1997, a ONU resolveu organizar um tribunal internacional com isso, mas com a nacionalidade de julgar os acusados dos massacres de 1974. Por sua vez, a justiça ruandesa instituiu tribunais para julgamento das pessoas envolvidas na bárbare, seguindo então com execuções, prisões e problemas graves. No entanto, os ruandeses percorreram um longo caminho para a reconciliação, e uma das primeiras medidas do novo governo foi retirar a indicação de etnia dos documentos de identidade. Então, a partir daquele momento, já não existia mais quem era Hutu e Tutsi, apenas que eram ruandeses. E a partir daí, eles introduziram um método de trabalho comunitário chamado Umuganda. E assim, todos os ruandeses, que foram convocados, podiam trabalhar uma vez por mês, construindo casas para as necessidades e construindo estradas e limpando as estradas.